Atenção, esse vídeo contém imagens de sangue e machucados falsos. Se você é uma pessoa sensível que não gosta desse tipo de coisa, não assista esse vídeo, tá? Só fecha agora. Oi pessoas, aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar essa menininha toda bonitinha e arrumadinha em uma zumbi totalmente estraçalhada. Vamos então pro tutorial. Eu vou começar usando umas próteses que eu fiz, eu já tenho elas prontas ali, eu já tava planejando fazer essa maquiagem. Quem quiser tutorial de como que eu faço as próteses, pode deixar ali pra mim nos comentários que logo eu vou fazer vídeo, tá? Antes de começar a colar os negócios no meu rosto, eu tava achando o meu batom, minha maquiagem toda muito bonitinha. Então eu dei uma borrada ali no meu batom, tá? Pra colar essas próteses do meu rosto, eu tô usando cola de cílio postiço, porque é mais fácil de trabalhar com ela não seca tão rápido e tal. Mas se você tiver paciência, tem como fazer com a própria pelezinha falsa, que é a mesma que eu tô usando, que eu fiz essas próteses aí. Já tem 2 tutoriais aqui no canal de como que eu faço a pelezinha falsa, tá? Um deles é bem recente, eu vou deixar ali na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir. Então, com a cola de cílio postiço, eu colei a prótese ali no meu rosto, dei uma apertadinha pra ter certeza de que todos os lugares colou igual e depois passei mais um pouquinho de cola só nas bordinhas pra deixar um efeito bem bonitinho e não ter como ver onde que acabou a prótese e onde que começa a minha pele. Então, eu colei 2 próteses no meu rosto e daí uma delas, que era só uma bolha um pouco maior, não pegou na câmera a hora que eu colei. Mas ela fez exatamente a mesma coisa, tá? Só que ela é uma bolha gigantesca. Depois disso eu peguei um pouco da sombra vermelha que eu usei no outro tutorial de como que eu fiz essa maquiagem bonitinha aí e deixei bem borrado ali pra baixo dos olhos. Quem quiser tutorial dessa maquiagem do jeito bonitinho e não todo destroçado, eu vou deixar ali na descrição do vídeo também. Depois disso eu peguei um pouco de pó no tom da minha pele e passei por cima dessas próteses. Assim tira o brilho excessivo dela e da colinha dos cílios, sabe? Deixa um pouquinho mais naturalzinho. Então, com uma tinta azul guache e um pouquinho de tinta preta, eu dei uma misturadinha ali porque eu queria fazer um efeito de veias por todo o meu rosto. E isso é muito simples de fazer, você pega o pincel mais fininho que você encontrar, a coisa mais fininha do mundo, pode ser aqueles pincéis para unhas. Para esse efeito de veias ficar legal, é só você deixar a mão bem leve e ir fazendo os risquinhos assimétricos, assim, de qualquer jeito, sabe? Não precisa ser todos no mesmo sentido, eles não precisam ficar super bonitinhos, eles podem ser bem desconexos, assim, fica mais parecido ainda com veias. E aí, se algum deles ficar muito mais forte, você pode ir dando batidinhas com o dedo em cima pra tirar um pouco da tinta e deixar um pouquinho mais levinho. Porque isso daí não tá fora da pele, né? Tá por baixo da pele. Então tem que ser um pouquinho mais fraquinho. E eu fiz isso por todo o meu rosto, perto dos meus olhos, ao redor da minha boca. E fui fazendo isso onde eu achava que precisava. Esse molde aí de baixo, olha, acho que nem vou descrever tudo que eu fiz com ele, porque eu tentei deixar ele bonitinho e eu não consegui. A cola ficou aparecendo, eu não sei o que eu fiz de errado. Acho que eu não usei tanta cola, daí ele ficou todo bizarro, eu não consegui deixar ele bonito. Então, vamos pular essa parte aí, mas eu fui basicamente fazendo a mesma coisa que eu fiz no meu rosto. Voltando pro meu rosto, então, droga, não apareceu. Ai, que raiva. Mas o que eu fiz basicamente foi misturar um pouquinho de tinta azul com vermelho para fazer um tom de roxo e fui passando por todo o meu rosto ali em vários pedaços, tipo de qualquer jeito mesmo. E para dar uma diluída eu molhava o meu pincel com um pouquinho de água e daí ia passando essa tinta. Passei também um pouco de tinta vermelha e tal. Fui fazendo, nossa, uma super bagunça em todo o meu rosto, só que focando muito nessa parte das bolhas, para deixar elas bem com um efeito nojento, infectado, bem bizarro. E depois disso eu peguei um pouquinho de tinta amarela e passei por cima das bolhas. Fica um negócio muito nojento e fica muito massa. Aí eu tava me olhando e eu tava me achando muito bonitinha, muito arrumadinha. Então eu peguei mais tinta roxa, mais tinta vermelha e fui passando por tudo. Nessas bolhas ali que estão no meu peito, mais no meu rosto, no meu pescoço, tudo onde eu achei que precisava, eu fui acrescentando mais tinta. Porque pra essa maquiagem ficar massa, ela não pode ficar muito certinha, muito bonitinha, sabe? Ela tem que ser uma bagunça, ela tem que ser um negócio bem... E depois disso eu colei uma outra prótesinha que eu fiz. Essa é de um corte. E daí eu botei ele na minha bochecha.
Passei também um pouco de cola ao redor para dar uma amenizada ali nas bordas. E depois eu peguei uma esponjinha com essa mesma cola e fui dando batidinhas ali em cima. Isso deixa um efeito muito melhor, muito mais bonitinho. E depois também colei mais uma prótese no meu pescoço. Essa daí é de um corte bem maior. Apesar de ser uma maquiagem artística e tal, eu gosto de dar historinhas para essas minhas maquiagens. Então, a historinha dessa aí é de uma moça bonita que saiu na rua e foi esfaqueada e daí ela morreu. E tinha o vírus zumbi pelo mundo, então ela virou zumbi. Depois de ter sido morta. Enfim, voltando pro corte do rosto. Eu comecei adicionando tinta marrom ali na parte de dentro. Essa parte é importante que seja marrom e não tinta preta, porque a marrom fica muito mais real, sabe? Dá um efeito de profundidade muito mais massa do que uma tinta preta. Preta fica muito fake. E depois fui adicionando sangue por dentro. E óbvio, fui borrando tudo ao redor, porque não adianta fazer um negócio muito bonitinho, muito certinho, porque não fica parecendo real. E com uma esponjinha eu fui batendo esse sanguezinho tudo ao redor, deixando bem bagunçado. Lembrem-se sempre, quanto mais sangue, melhor. E na parte do meu pescoço, então, meio que fiz a mesma coisa. Primeiro passei um pó no tom da minha pele para tirar o brilho excessivo, passei a tinta marrom para dar profundidade ao corte e fui adicionando sangue. Essa parte da esponjinha é um truque muito legal porque deixa um efeito muito massa, sabe? Como se o sangue tivesse se espalhado por tudo, assim. Enfim, vai adicionando sangue onde você acha que fica massa. E depois, por último, eu deixei escorrer algumas gotinhas de sangue para ficar mais massa ainda. E adicionei sangue na minha boca, óbvio. E como esse sangue é comestível, eu botei ele também nos meus dentes pra ficar mais massa. Mas se o sangue não for comestível, não faça isso, tá? E agora eu peguei um pouquinho de vaselina e passei por cima daquelas bolhas ali que eu fiz. Isso dá um efeito mais grotesco e nojento, fica muito massa. E eu misturei um pouquinho da vaselina com máscara para cílios e passei ali debaixo dos meus olhos, porque eu tava achando minha maquiagem muito bonitinha, muito mimimi, sabe? Então eu deixei tudo borrado, tudo bizarro e também arranquei um cílio. Eu não arranquei ele completamente, eu deixei ele quase caindo, só pra dar mais agonia ainda. E como não poderia faltar, mais e mais e mais e mais tinta. Eu fui adicionando um pouquinho de sangue pelo meu rosto e tinta roxa também, pra dar um efeito mais bagunçado ainda. Quanto mais bagunçado, melhor. E mais sangue, óbvio. Isso então. E essa é a minha cara quando eu acordo de manhã e fico querendo café. Café. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de clicar no gostei ali pra mim e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!